Olá, queridos. Nós vamos falar sobre a linda providência de Cristo. Antes, você deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que outros possam ouvir essa palavra e receber, porque são palavras não minhas, porém palavras de Deus. É muito importante que todos possam, assim como vocês, ter oportunidade de ouvir essa palavra. Quando nós estamos a falar sobre linda providência de Cristo, em João capítulo 6, do versículo 3, e do versículo 5 ao versículo 14, está registrado o que nós estamos a falar aqui nesta hora. Jesus subiu ao monte e ali ele sentou junto com os seus discípulos. Ele, olhando, viu ao longe uma grande multidão que aproximava dele. Jesus olhou para um dos seus discípulos, a qual chamava-se Filipe, e perguntou para Filipe: Filipe, o que faremos para alimentarmos essa multidão? Filipe disse: 200 dinheiros não dá para comprar pão. Para que possamos nós dividir um pouco com cada um deles. Filipe não teve como tomar uma certa providência para fazer o que era preciso ser feito. Jesus sabia o que fazer. Jesus estava tão somente testando Filipe, um dos seus discípulos. E outro dos seus discípulos, a qual se chamava André, disse para Jesus: aqui tem um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá para alimentar toda essa multidão. O discípulo chamado André também não teve como tomar uma certa providência para alimentar aquela multidão. Mas Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. Ali Ele pôde tomar providência. Ele disse: dai-me, glória seja dada ao santo nome do Senhor. E ali Ele recebeu nas mãos dele os pães e os peixes. E ele falou para os seus discípulos: mandai que os homens se assentem. E ali havia uma relva e os homens se sentaram ali naquela relva. Todos entraram em propósito. É muito importante isso. Todos os homens entraram em propósito de se sentarem naquela relva. Eles estavam crendo de que Jesus poderia fazer algo tremendo. Eles estavam certos que Jesus poderia tomar uma certa providência e oferecer para eles o que eles precisavam. Eram quase 5.000 homens sentados naquela relva. É como se a gente estivesse vendo, que coisa linda, Jesus no monte junto com os seus discípulos, e naquela relva quase 5.000 homens sentados, coisa linda, esperando o que podia acontecer. Porque eles já haviam visto Jesus fazer sinais, curar pessoas, restaurar as pessoas, fazer milagre acontecer na vida das pessoas. Eles estavam crentes de que Jesus poderia fazer algo tremendo ali.
5 pães, 2 peixinhos. Jesus põe os 5 pães, os 2 peixinhos e deu graças. Amada, que coisa linda, deu graças e distribuiu com os discípulos e disse para os discípulos: agora vocês vão distribuir para a multidão. Ali aconteceu uma linda multiplicação. Jesus tomou providência, e quando Jesus toma providência, a coisa funciona, a coisa dá certo. Vale a pena acreditar. Está registrado em João, no capítulo 6, no versículo 3, né, qual acabamos de dizer, também do versículo 5 ao versículo 14, né, do mesmo capítulo de João 6, né? E ali está registrado, amados. E quando a gente começa a ler, a gente começa a imaginar que coisa linda o que aconteceu ali. Que quando os discípulos começaram a alimentar aquela multidão, que era quase 5.000 homens, pois o que foi entregue nas mãos de Jesus foi 5 pães, 2 peixes. Quando Jesus deu graça, ali aconteceu aquela multiplicação, aquela linda providência que Jesus Cristo tomou, porque Ele tem poder para fazer as coisas acontecerem. E está escrito que a multidão recebeu alimento. Todos eles se alimentaram, porque houve uma grande multiplicação. Depois que eles se alimentaram, ainda sobrou. Quando Jesus mandou recolher, sobrou 12 cestos de pedaços daqueles alimentos. Daquela multiplicação que Jesus fez, dos 5 pães, dos 2 peixes. Sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Que linda providência! Nós paramos para pensar como foi bom aquela multidão, aquele número de quase 5.000 homens entrarem em um propósito. A fé deles foi uma fé maravilhosa, porque Jesus fez acontecer naquele momento que era necessário para que aquela multidão pudesse se satisfazer. Eles confiaram, entraram em propósito, se sentaram-se todos de igual modo e foram alimentados. Jesus Cristo, Ele continua sempre a fazer o que é necessário ser feito. Nós vemos que aqueles homens tiveram fé, eles acreditaram. Não é diferente os dias de hoje. A Bíblia pede que a fé esteja sempre em ação quando nós passamos na Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 2 de Hebreus capítulo 11. Lá está registrado de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e que pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Por que não dizer que nos dias de hoje nós não podemos alcançar? Jesus continua sendo o mesmo Cristo. O mesmo Jesus, o mesmo Cristo.
As lindas providências de Cristo poderão acontecer quando uma parte da terra está sofrendo, principalmente por essa epidemia em que tem atingido algumas nações, assim como a nossa nação brasileira. E quando eu volto, em João capítulo 6, no versículo 5 ao 14, e começo a imaginar naquele propósito que aquela multidão entrou, quase 5.000 homens, de todos se assentaram e acreditaram que Jesus Cristo poderia fazer coisas grandes. Hoje Jesus Cristo poderá fazer ainda coisas grandes. Livrar nossa nação, livrar as nações dessa epidemia. Nós cremos que Ele pode fazer acontecer coisas maravilhosas. Os sinais que aconteceu no passado, as lindas providências, poderá acontecer através desse Cristo, Jesus, que está presente de cada um de nós. Tomamos como base a fé dos homens daquela época. Jesus quer que nós também sejamos assim, e seremos. Acreditamos que conseguiremos, no nome de Jesus Cristo, as bênçãos derramadas por Ele. E assim, nossa nação e outras nações da terra poderão ser bem-sucedidas através de Jesus Cristo, aquele que tem um olhar de misericórdia, de compaixão, e tem o prazer de vermos livres de vírus, assim como o Covid-19, que tem maltratado tanto, tem levado tantos à morte. Se levantaremos em atitude, descemos, humilhando aos pés do Senhor, assim como aquela multidão que era quase 5.000 homens, entraram em propósito de crer que Jesus ia fazer e fez acontecer o que eles estavam precisando. Jesus é conosco, Jesus é com o nosso povo. E estamos firmes, seguros e acreditamos que Ele fará para nós, por nós, aquilo que tanto precisamos, sermos livres de certas contaminações, sermos protegidos, sermos sarados e assim vivermos dias e após dias de muitas felicidades, debaixo das mãos do poderoso Cristo. Que Deus seja louvado e exaltado para todos sempre. Amém.